216, ok? Correção da página 216. Aí tá lá no número 1, ó, tem uma historinha em quadrinho, uma tirinha para a gente ler e analisar essa história, tá? Número 1, veja a tirinha abaixo. Aí temos aí dois personagens Tia do, intrigados com a situação. tia Fala do módulo 2. isso, módulo 2, página 216. Tá bom, obrigada. Aí tem os dois personagens intrigados com essa situação que está aparecendo aí, ó. A gente tem um solo bem seco, todo rachado, né? E uma florzinha nesse solo. Depois, os dois personagens começam a conversar. Aí aparece lá a menininha falando: como essa rosa nasceu nessa região? Aí depois eles observam mais um pouco e saem andando. Deve ser por falta de informação. Eles acharam estranho, né, a situação do solo e de nascer uma rosa ali naquele solo, todo rachado, bem seco, né? Característica bem de uma região bem seca. Aí lá na letra A tá, a turma do Chachado, que é o nome dessa historinha, é formada por personagens que retratam o povo brasileiro. Em sua opinião, o que a personagem Marieta quis dizer com a fala? Como essa rosa nasceu nessa região? O que vocês acham? O que ela quis dizer com essa frase? Que ela ficou surpresa, porque o solo deserto é seco. Porque não tem solo aí. Porque a terra era muito seca e é impossível nascer uma planta lá. Isso aí, ela ficou surpresa, né, com o surgimento de uma rosa numa região tão seca, tá? Então, quem não conseguiu fazer essa, vamos colocar essa resposta. Marieta ficou surpresa com uma região tão seca ter nascido uma rosa tão bonita como essa. Ou algo parecido com isso, tá? Porque essa resposta aí é uma resposta pessoal, né? Cada um escreve da sua maneira. Aí na letra B, que características do solo o solo deve apresentar para ser fértil? Quando a gente chama o solo de solo fértil, quais são as características que ele tem que ter? Ele é adubado, regado e arado. Isso aí. Então, ele precisa ter nutrientes, né? Que é o adubado. Ele precisa ter nutrientes. Quando você fala que ele precisa ser irrigado, ele precisa de água. Então, o solo fértil, ele precisa de nutrientes, de água. E quando a gente afofa ele, ar. A gente deixa o solo mais fofinho para a passagem de ar com mais facilidade. Tá? Então, para o solo ser fértil, ele precisa de água, de nutrientes e de ar, certo? Professora, repete o número a letra A. Letra A personagem Marieta ficou surpresa porque nasceu uma rosa numa região tão seca. A personagem Marieta. A B. A B é o seguinte: que características o solo deve apresentar para ser fértil? Deve apresentar nutrientes, água e ar. Certo? Agora na C. Cite as técnicas de preparo do solo que o ser humano pode fazer para tornar uma propriedade produtiva. Quais foram as 4 técnicas que nós estudamos? Adubação, irrigação, drenagem e aeração. Isso aí. Então, a Ô, resposta tia, é esse C. livro foi burro, porque a resposta tá do lado.
Na outra página. Sim, sim, é. A questão 3 tem a resposta, exatamente. É só copiar da questão 3. Então, as 4 técnicas são aração, adubação, irrigação e drenagem. Só copiar isso. Bom, continuando. Para quem está chegando agora, nós estamos corrigindo a página 216, módulo 2, página 216, a correção, tá? Bom, número 2, então. Leia o trecho de texto abaixo. Sistema de plantio direto de milho. É necessário manter o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais. Essa cobertura tem por finalidade proteger o solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídricas e eólicas. O plantio direto pode ser considerado como uma modalidade do cultivo mínimo, visto que o preparo do solo limita-se ao sulco de semeadura, procedendo-se à semeadura, a adubação e, eventualmente, a aplicação de herbicidas em uma única operação. Aí, com relação a esse texto, ele pergunta, agora lá na página 217, letra A. O que aborda o trecho do texto? Sobre o solo. Sobre o solo, mas que tipo de técnica? Sobre o sistema de plantio do milho. Isso aí. Fala, Nath, pode falar. Eu respondi assim: aborda sobre a adubação do solo. Ok. Quem colocou adubação ou colocou técnica de plantio, tá certo, tá? Pode ser as duas respostas. Então, ou técnica de plantio do milho, quem colocou do milho também tá certo, ou quem colocou técnica de adubação só, tá? Aí na B, escreva algumas vantagens do sistema de plantio citado no texto. Qual a importância desse sistema de plantio que foi falado ali no texto? O solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica. Isso. Então, isso tudo aí que você leu, o que que significa isso? É a nossa aula de hoje. O que que significa isso? Qual é a vantagem da gente realizar tudo isso que você me falou? Controla o que do solo? Quem sabe me dizer? O que que evita? Do impacto de gotas. Tá, então, isso no solo é chamado de... O desgaste, tia. Isso, o desgaste, exatamente. Na ciência, quando a gente estuda o solo, quando tudo que estiver acontecendo de desgaste no solo, a gente chama isso de erosão, tá? Então, qual a vantagem desse sistema de plantio? Evitar a erosão. a erosão, certo? E aumentar a fertilidade do solo. Tia, sabia da erosão, só que eu esqueci. Toda vez que acontecer algum desgaste, tá? O desgaste sofrido pelo solo, nós vamos chamar agora de erosão, tá bom? Ana Clara, é módulo 2, sim. Módulo 2, página 217. Tia, evitar a erosão e o quê? Evitar a erosão e aumentar a fertilidade do solo. Foi? Agora no número 3. Essa aí tá fácil, é só a gente relacionar. Vou repetir, Ana Clara, para você. Letra B. Controlar a erosão
e aumentar a fertilidade do solo. Tio, bota aí evitar a erosão e a fertilidade do solo. Tá bom, evitar ou controlar dá no mesmo. Agora no 3, nós temos a primeira coluna com o nome das técnicas que nós aprendemos. Então, na letra A, aração, B, adubação, C, irrigação e D, drenagem. E do outro lado está a explicação. Aí nós vamos ter que fazer a relação. Número 1, 2, 3 e 4. Então, vamos por parte. Qual é a técnica que combina com a prática que está do outro lado, né, a explicação, com relação à aração? Processo que adiciona nutrientes ao solo? O número 3, tia. Número 3, muito bem. Então, a letra A combina com o número 3. Aração. Ele é errado. É o número terreno. Ah, tá, entendi. Então, a letra A, ó, combina com o número 3. A aração é uma das técnicas mais antigas para tornar o solo arejado, realizado por trator ou animais. Tá? Então, A, número 3. Agora, na B, adubação. 4. A 4. Número 4, muito bem. Isso. Então, adubação, processo que adiciona nutrientes ao solo. Então, a letra B combina com o número 4. Na irrigação, que é a letra C, combina com Número 1. Com a primeira. Aonde? isso, a primeira. Irrigação. Nesse processo, o solo recebe água por meio de diversas técnicas. Entre elas, podemos destacar a aspersão, o gotejamento e a inundação, que são os 3 tipos de irrigação. E, por último, o que sobrou? A letra D, drenagem, combina com É o número 2. número 2. Drenagem, nesse processo, é retirado o excesso de água do solo. Certo? Certo. Ok. Número 4, então. Número 4. Em nosso cotidiano, utilizamos muitos recipientes e embalagens de plástico. O problema é que o plástico descartado no ambiente demora muitos anos para se degradar. Ó, tem gente com o microfone ligado e está dando interferência. Desliga o microfone. O problema é que o plástico descartado no ambiente demora muitos anos para se degradar, prejudicando o desenvolvimento dos seres vivos. Uma maneira de diminuir a quantidade de objetos plásticos descartados no ambiente é reaproveitá-los, como foi feito na situação da fotografia ao lado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram várias garrafas PETs, cortaram, né, fizeram aquela experiência que a gente viu no livro na semana passada. Colocaram terra e aí plantaram dentro dessas garrafinhas. E depois fizeram um jardim suspenso, tá? Aí ele coloca lá, ó, escreva em seu caderno o que você precisaria fazer com as garrafas e com o solo para construir uma horta vertical. Lembre-se de comentar em seu texto sobre a importância de cada etapa que você descreveu. Bom, aí nós precisaríamos fazer 2 técnicas, né, a princípio. Primeiro, colocar essa terra aí dentro da garrafinha, uma terra boa, uma terra adubada, né? Depois, nós iríamos plantar o que a gente gostaria, igual está mostrando aí na foto. Depois de plantar, a gente iria precisar molhar esse solo, ou seja, uma outra técnica, que é a técnica de irrigar. Só que se a gente molhasse muito, esse solo iria ficar muito encharcado. Então, a gente iria precisar furar essas garrafinhas embaixo para que a água entrasse e
passasse pelo solo e depois escoasse por esses buraquinhos, que é a técnica que a gente viu de drenagem, tá? A única que não dava muito para fazer aí é a aração, porque a gente tem que revirar. Mas mesmo assim, se a gente tiver aquelas pazinhas de jardim, né, a gente consegue revirar um pouquinho esse solo também, tá? Então era para observar essa imagem e relatar mais ou menos isso, certo? Agora nós vamos corrigir a 226. Vamos lá para 226. Na 226, no número 1, era para fazer uma pesquisa, né, e explicar de que forma as atividades abaixo causam danos ao solo. Então, por exemplo, na agricultura, né, a gente sabe que a gente utiliza a agricultura, que é o plantio, né, de plantas, é o cultivo de plantas, no nosso dia a dia. Só que para a gente utilizar o solo, a gente precisa cuidar dele. Se a gente não cuida, a gente acaba causando prejuízos. E aí a gente leva o solo a ter um desgaste, que foi o que a gente falou que é chamado de erosão, tá? Então, toda vez que a gente utiliza o solo para alguma coisa, para algum fim, a gente precisa lembrar que depois a gente vai ter que melhorar esse solo, ajudar esse solo de alguma forma, porque senão ele vai causar um dano a esse solo e pode ser um dano irreversível, tá? Então a gente pode usar sim a agricultura, mas a gente precisa saber que depois a gente vai ter que melhorar a qualidade desse solo para poder plantar de novo, senão daqui a pouco a gente vai plantar e não vai mais conseguir colher mais nada, tá? Mesma coisa na pecuária e na mineração. A pecuária, a gente viu que é a atividade de criação de animais. Hoje a gente vai ver também na nossa aula que em algumas criações, se também não tomar cuidado, o próprio animal pisando no solo, ele acaba compactando muito o solo e prejudicando também o solo. Então, esse solo ele também tem que ser tratado para a gente criar animais ali em cima dele. E, por último, a mineração, que a gente sabe que é a extração, né, de alguns produtos com algum fim lucrativo que a gente vende, e esses recursos a gente sabe que são recursos que não são renováveis, ou seja, se a gente retirar todo o recurso da natureza através da mineração, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, a gente também tem que ter cuidado com relação a isso, tá? Então, provavelmente quem pesquisou achou algo relacionado a isso que eu acabei de falar. Aí no número 2 vinha uma reportagem e depois umas perguntas relacionadas a essa reportagem. Leia o trecho de reportagem abaixo. Arado de boi enriquece o solo e previne erosão. Para os agricultores acostumados às inovações tecnológicas, que estão cada vez mais presentes na vida do campo, o arado com tração animal, arado de boi, pode soar como algo ultrapassado. No entanto, a ferramenta que começou a ser usada nos primórdios da Idade Média, 4.000 anos antes de Cristo, continua sendo uma tecnologia útil para o pequeno agricultor que deseja produzir com sustentabilidade. Então, nós comentamos semana passada. Quando a plantação ela é uma plantação de um tamanho razoável, ainda é muito utilizado esse arado puxado por animais, né? Porque como o agricultor ele não produz muito, então ele tem esse arado só para suprir as necessidades dele. Quando a plantação é uma plantação bem grande, igual mostra na televisão, naquelas propagandas do agro, né? Lá mostram
arados bem mais modernos, né? Mas esse ainda é muito utilizado, tá? De baixo impacto ambiental, a técnica de aração com tração animal utiliza um instrumento pontiagudo de ferro para revolver a terra, sem provocar danos significativos ao solo. Segundo a legislação ambiental, o trator permitido apenas em terrenos com ângulo médio de no máximo 25 graus. Acima desse limite, o uso das máquinas pode provocar acidentes. Também devido à inclinação, o pneu do trator deixa caminhos morro abaixo. Ao chover, a água passa por esses sulcos e assim começa o processo de erosão. Aí lá na letra A, de acordo com o trecho da reportagem, por que o arado de boi continua sendo uma ferramenta útil para o pequeno agricultor? Deseja produzir com sustentabilidade? Porque ele causa danos ao solo. Isso, vamos lá então. As duas respostas estão certas. Então, por quê? Porque ele utiliza, né, ele produz com sustentabilidade. E Nathalie falou o quê? Não causa danos ao solo. Isso, e não causa dano ao solo. Ainda tem uma outra justificativa também, tá? Além de produzir com sustentabilidade e não causar dano ao solo, é um instrumento barato, ele não é caro, tá? Então, quando a produção ela é uma produção de tamanho razoável, o agricultor ele tem como ter esse arado puxado por animais, porque não é caro, tá? Então, escrevam isso aí. Professora, Produto Ô, tia, e também de baixo impacto ambiental, né? E isso é a mesma coisa que produzir com sustentabilidade, tá? professora, Pode utilizar dessa forma também. eu peguei eu peguei uma parte do texto que falava sobre isso, aí eu coloquei. Então, Uma parte. fala para mim, Aju. A técnica de aração com tração de animais utiliza um instrumento pontiagudo de ferro para revolver a terra, sem provocar danos significativos ao solo. Ok, certinho, pode ser também, tá? As três respostas estão certas. Na letra B, por que o arado puxado por trator pode causar erosão? Aí já está falando do arado do trator, não está mais falando do Por causa do arado. ângulo do terreno. Devido à inclinação. Olha, tá lá no segundo parágrafo, ó. O pneu do trator, lá no finalzinho, as duas últimas linhas. O pneu do trator deixa caminhos morro abaixo. Ao chover, a água passa por esses sulcos e assim começa o processo de erosão. São essas duas últimas linhas. Tia, eu botei devido à inclinação. Devido a quê? Inclinação. Inclinação, né? Uhum. Ah, então tá. Também, pode ser. Que é a palavra que está antes disso que eu pedi para vocês copiarem. Então, quem não fez, copia essas duas últimas linhas todas. O pneu do trator deixa caminhos morro abaixo. Ao chover, a água passa por esses sulcos e assim começa o processo de erosão. Agora, na última página. Na letra B, tio, Na letra B, é. Posso continuar? Número 3. Sim.
Bom, essa número 3 é fácil. Ó. Marque um X nos materiais que são obtidos por meio do extrativismo mineral, tá? Então, nós vamos marcar todos os minerais que são extraídos da natureza. Aí, vamos marcar um X. O primeiro exemplo é o ouro. O ouro é um mineral extraído da natureza? Sim. 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 Então, vamos marcar ele. O carvão vegetal. Sim. Não. Sim ou não? Sim. Sim. Não. Todo mundo acha que sim? Não é, não é, não é, não. É não. Sabe por que que é não? Esse aí, esse exemplo, era uma pegadinha. O material que é extraído do extrativismo é o carvão mineral. Existem dois tipos de carvão: o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão vegetal vem da árvore, vem da planta, do caule da árvore, tá? Então, ele não é um material mineral, ele é um material vegetal. Então, aí, ó, a gente tinha que prestar atenção. Se tivesse só carvão escrito, a gente poderia marcar, porque aí não estava mostrando se era mineral ou vegetal. Mas como está escrito carvão vegetal, não é um material de extrativismo, tá? Porque aí está pedindo extrativismo mineral, tá? Então, a gente só poderia marcar se fosse o carvão mineral. Como é o carvão vegetal, a gente não vai marcar. Tá? Era uma pegadinha essa daí, tinha que prestar atenção. O minério de ferro. Sim. Sim, é Sim. um material mineral, é extraído, né? Do extrativismo mineral. O látex. Não. Sim. Não, Não. porque também vem de um vegetal, não é um mineral. O alumínio. Sim. 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 Muito bem. E a madeira? Não. Não, porque vem de um Não. vegetal também. Então, as únicas que nós iríamos marcar eram o ouro, o minério de ferro e o alumínio. Então, a gente marca 3 e deixa 3 sem marcar. Carvão vegetal não marca, madeira não marca e látex não marca. Tá? Número 4. Na pecuária, os animais podem ser criados de forma extensiva e intensiva. Então, só relembrando o que são essas coisas. Pecuária extensiva é a pecuária onde os animais, a criação, ela é feita solta, tá? E a pecuária intensiva, os animais são criados presos, tá? Então, nós temos aí a foto A e a foto B. Na foto A, os animais no meio da fazenda, aí, todo mundo solto, se alimentando da pastagem. E no B, todo mundo confinado, preso e se alimentando, ó, de ração. Aí ele pede na letra A, circule a fotografia que mostra a criação de gado de forma Que intensiva. página? Página 227. Tia, mas pode isso? Deixar as vacas assim, na B? Na B, então, quando é uma criação de grande porte, pode sim, tá? Eles utilizam, pode até fazer das duas maneiras, deixar um pouco solto e depois prender, tá? Quando você tem uma grande quantidade e a fazenda é muito grande, para esse animal também não se perder, aí eles prendem. Mas pode sim, é bem comum. Qual é a que a gente vai circular? A letra A ou a letra B? B. 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 Isso aí, B de bola, que é da forma intensiva, então ela está presa. Aí na letra B, cite outros animais que o ser humano cria para obtenção de alimentos. Quais são os animais que costumam ser criados? Porco, Galinha, porco. Galinha, vaca, Cavalo,
É, galinha. Cavalo? De novo. Cavalo é pra couro. Querido. Para obtenção de alimento só. Só podemos escrever É. os animais para obtenção de alimento. Tá? Então, porco, galinha, a vaca, né? Por causa do leite. O que mais? Galinha, tia, do ovo. Galinha, cabra, que também dá o leite. Ovelha, tia. Ovelha. Pra lá. Ovelha, a gente come carne de ovelha? A ovelha é Não, tia, mais mas a lã mole, né? dela. A lã dela, tia. O pelo Mas dela. é só. Mas eu não como. É só que é utilizado como alimento. Não tem como comer lã. no chat. Eu ia colocar Cachorro. coelho, mas tem muita pouca gente come coelho. Cachorro não, cachorro só na China. Eu ia colocar coelho, mas é muita pouca gente Será come que eles coelho. comem cachorro? Morcego, tia, morcego. Será que tem um gosto ruim? Também, mas só lá, aqui não. Aqui é só Criação de galinha, gado. Tem gente que come coelho também. Coelho, vaca, cabra, Boi, tia. porco, boi, né? Casa da carne também. Ok? E aí coloca etc. Mariana, os chineses comem tudo, realmente. coelho é Até considerado. lá. Por isso que eu só gosto de comida japonesa. Porque tem gente que come carne de coelho. Falam que é bom. Também. Tem Oxi. que criam coelho e comem carne de Coitadinho do coelho. coelho, gente. Fazem o coelho assado. Bom, vamos na letra C. Compare as formas de criação mostradas nas fotografias acima e escreva as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Então, vamos lá. Na criação de animais de forma extensiva, tá? Qual é a vantagem Tia, seu áudio bugou. da... Oi? Seu Pode áudio tinha falar. bugado pra mim. Qual é a vantagem da gente criar o boi de forma extensiva? Um gasto menor. Não são mais livres? São mais Um gasto livres. menor. Eles também podem ter mais alimentos. Então, tipo, se eles são livres, eles Isso. podem ter mais coisa. Então, eles vão Tem. ficar mais gordinhos. A disponibilização de alimento é maior Vai estar Né? mais manso Mais- também. e mais barata, porque eles comem o capim da natureza, certo? Agora, com relação a uma desvantagem da extensiva, Pegar chuva e fugir? Esse bicho não pode fugir, não. pode fugir, sim, é uma desvantagem. Ele está solto, né? Se tiver uma cerca quebrada ou aberta, ele pode. Isso é uma desvantagem. Uma pergunta? Ok. Ô, tia, você pode Agora repetir não é, a desvantagem? Como, Kailane? Você pode repetir a 10 vantagens? Na desvantagem, Sim. Tia, pode, a querido. desvantagem é que eles podem fugir. E a vantagem é que é uma produção mais barata, porque não tem o gasto com o alimento deles, eles comem o alimento da natureza. Tá? Tá Então, bom. a vantagem é que é uma criação mais barata. E a desvantagem é que eles podem ser perdidos, né? Eles podem se perder da fazenda e aí o dono acabar perdendo esse animal. Tia, Fala. Entendi. pode adquirir doenças? Tia, por isso que eles botam cerca, né? Isso, por isso que eles colocam cerca. Agora, com relação à doença, aí tanto pode dar ele estando solto ou ele estando preso, tá? Não tem, assim, uma melhora com relação à doença, não. Ele está sujeito a ter a doença nos dois casos. Agora, uma vantagem dele estar preso. Que fica Ele organizado? não pode, é mais difícil de fugir também.
Eles não fogem, isso é uma vantagem. Ah, Ô, tia, Fica organizado? ficam mais organizados, realmente, também. E uma desvantagem. tem que comprar alimento todos os dias. Isso, o gasto com alimento é maior, né? Porque todo dia tem que ter a ração deles ali para eles se alimentarem. Então, o gasto da produção é maior. Na outra, o gasto de produção é zero, porque ele está comendo capim. Agora, na outra, não. Na outra, o produtor ele vai ter que ter o cuidado de comprar a ração, uma ração adequada, e ir lá, ter um funcionário para colocar todo dia a ração ali. Certo? Nossa, professora, É, tem um monte de Fala. gado ali. Como é que eles limpam tudo aquilo dali depois? Pra limpar tudo aquilo dali? Ah, Tem que tem que ter tirar, funcionário. prender, limpar, botar de forma bisa. Eu não tenho paciência, não. Tem que ter Soltava, funcionário para fazer isso. eu Aí soltava o tudo. gasto é bem maior. A produção, ela fica uma ô, tia, produção menor. Deixa eu terminar de falar. Fala, Nathalie. o que é intensíveis e não intensíveis? Não entendi. O que é intensíveis e não intensíveis? O que é intensiva e extensiva? É Não, peraí. O que é vantagens e não desvantagens? da intensiva que você quer saber? É, Então, a vantagem é que não há uma perda de animais, porque está todo mundo organizadinho ali preso. Então, eles não se perdem. Isso é uma vantagem. Agora, a desvantagem é que a produção desses animais acaba ficando mais cara, porque tem que comprar a ração para eles se alimentarem, tem que ter pessoas para cuidar, né? Limpar, para colocar a ração todo dia. Então, isso é uma desvantagem. Tem que comprar a comida, né? A alimentação, e ainda tem que ter funcionários para colocar essa comida todo dia. Ok? ok, tia. Tá. Então, agora Sim. nós vamos continuar com a nossa matéria de hoje, ainda falando sobre solo, tá? Só que agora a gente vai ver essa parte do desgaste do solo que nós nomeamos como erosão, certo? Então, vamos colocar lá na página 228. Nessa página, a gente tem uma reportagem de um impacto ambiental que ocorreu em 2015. Vocês não devem lembrar porque vocês eram pequenos, né? Em 2015, já tem 5 anos isso. Mas até hoje, tá? De vez em quando na televisão aparecem reportagens falando sobre esse desastre que teve, tá? Então, aqui eles pegaram uma foto de um jornal. Quem está conversando, presta atenção para poder entender. Eles pegaram uma reportagem de um jornal e para mostrar que ocorreu um desastre em Minas Gerais em 2015 e que esses impactos sobre esse desastre ainda têm impacto na natureza até hoje, tá? Então, o que aconteceu? Lá em Minas Gerais, né, tinha uma empresa que extraía da natureza minérios de ferro, tá? Que é um tipo de mineral. E aí, um belo dia, essa empresa tinha uma barragem para impedir que esses minérios fossem lançados pela natureza. Aí, um belo dia, essa barragem se rompeu. E aí, todo esse minério de ferro, esse material que eles produziam, né, que essa empresa produzia, se alastrou pela cidade.
E hoje, até hoje, de vez em quando aparece na televisão. Essa semana mesmo que passou, que foi a Semana do Meio Ambiente, eles retrataram isso também, tá? E aí veio uma lama que avançou pela cidade inteira, destruindo tudo, várias casas, matando várias pessoas e contaminando o solo com esse minério de ferro, tá? Então, essa foto ainda mostra como a cidade está, como ela ficou depois desse desastre. Quando isso acontece na natureza, a gente não tem como calcular o tamanho do desastre, do impacto ambiental, tá? Porque uma vez em que a natureza tenha sido destruída, como que a gente vai repor tudo que tinha ali antes? Fica quase que impossível, tá? Então, até se tem especialistas próprios para isso, para calcular toda vez que acontece um impacto ambiental assim na natureza, para calcular o tamanho do prejuízo da natureza. Mas nada que é calculado é um valor que seja real, porque não tem como a gente mensurar. Por exemplo, a gente já teve casos também de navios, né? Às vezes até aqui mesmo na Baía de Guanabara, de navios que às vezes a gente escuta na televisão, a televisão falando na reportagem, que esse navio ele derramou óleo pela Baía de Guanabara, né? E aí essa empresa ela é multada por conta disso. Mas quem faz esse cálculo sabe que não tem como mensurar, não tem como calcular o tamanho desse desastre. Imagina quantos animais que estão ali naquela água morreram. Como que eles vão calcular esse prejuízo? O prejuízo da natureza, ele não tem como ser calculado, tá? É claro que a empresa, né, no caso dessa daí de Mariana, em Minas Gerais, ela foi multada, claro, né? Algumas pessoas também entraram na justiça para poder ter suas casas de volta, porque muitas casas aí foram destruídas, na foto mesmo dá para ver. Muitas pessoas, muitas famílias perderam, né, seus entes queridos também, porque essa lama saiu arrastando tudo e matou milhares de pessoas. Então, a empresa, ela é atuada com relação a isso. Só que nenhum valor, imagina, você perder um parente, né? Aí você entra na justiça, porque você perdeu esse parente, uma pessoa querida da sua família, aí a justiça vai, tudo bem, penaliza essa empresa. Mas qualquer valor que a Tio, áudio tá empresa... muito bugado para mim. Oi? Do nada eu paro de ouvir todo mundo e depois volta. Pra mim tá de boa. Pra mim também. Então deve ser a sua internet. É minha internet. Vou voltar um pouquinho, então. Então, a justiça, ela calcula esses valores, mas nada substitui aquela pessoa que a gente perdeu. Mesma coisa é o que acontece na natureza. Nada vai substituir o que foi retirado da natureza, o que matou da natureza. Vocês concordam? Então, eles fazem um cálculo, mas esse cálculo é um cálculo razoável, né? Aleatório, tá? Bom, continuando então. Aí na página 229, mostra uma outra foto falando também de um processo de erosão, tá? Pedro, preste atenção, os meninos aí do futebol prestem atenção, não é para falar de futebol agora, para prestar atenção. Na página 229, ele mostra aí uma área que está demonstrando o processo de erosão aí, tá? Quando a gente tem essas valas muito profundas, ou então esses buracos aí no solo, isso é chamado de vossoroca, tá lá embaixo.
Tá no segundo parágrafo, ó. A erosão é um processo causado principalmente pela chuva e pelo vento, e em que partículas do solo são arrastadas de um local para outro, muitas vezes formando sulcos. Sulcos são esses buracos, essas valas que mostram aí no solo, chamados de vossorocas, tá? Uma vez destruído assim o solo, é muito difícil da gente conseguir resgatar esse solo, tá? Leva muito tempo para a gente conseguir um solo adequado novamente. Aí, esse processo de erosão, ele pode ocorrer por dois motivos, ó. Ele citou aí a chuva e o vento. Quando a erosão é causada pela água da chuva, ela é chamada de erosão pluvial. Vocês já estudaram isso? Alguém lembra dessa palavra? Eu não me lembro não, tia. Não? Então, nós vamos aprender hoje. Toda vez Eu que já ouvi, tia, eu já ouvi. toda vez que a água da chuva destruir o solo, essa erosão vai ser chamada de erosão pluvial. Ah, já ouvi. E quando essa erosão ela for provocada pelo vento, ela vai ser chamada de erosão eólica, tá? Então, nós temos a erosão provocada pela água da chuva, pluvial, e a erosão provocada pelo vento, erosão eólica, tá? São esses dois tipos que são causados no Tia, vento. Pode falar. Brian tá saindo da reunião toda hora. Deve estar com algum problema de repente, ou na internet dele, eu estou vendo aqui. Tá saindo e entrando. Eu estou vendo, de repente está com algum problema. Não está conseguindo ouvir, está saindo para ver se melhora. Bom, na página 229, nós temos outra foto, só que aí não é uma foto real, né? É um esquema. Lá em cima, na 229, é uma foto real, da natureza mesmo. Na de baixo, não. Na de baixo está mostrando uma região que está chovendo, ó. E aí, por conta dessa chuva, essas gotículas da chuva estão, ó, destruindo um pouco o solo, que é o que a gente classificou agora como erosão pluvial. Tá bom? Então, o que estava lá em cima no solo, no desenho, ó, ele está sendo arrastado para a parte de baixo. E aí a gente tem uma outra fotinho também aí nesse desenho, mostrando que o solo ele está todo rachadinho. Aí quando vem a pressão do pingo da chuva, ó, o solo fica todo quebradinho. Estão vendo? Que é o processo da erosão, tá? Na página 230, nós temos aí, ó, na página 230, uma erosão provocada pelo vento. A primeira foto lá em cima. Vamos prestar atenção, quem está conversando pelo chat. Não é para conversar, para prestar atenção. Aí nós temos a primeira foto mostrando uma região de dunas. Que essas dunas, elas são formadas justamente por causa da erosão eólica, do vento. Então, esses grãozinhos de areia, eles são levados de um lugar para o outro, tá? Pela ação do vento. E aí a gente chama esse processo de erosão eólica, tá? Depois a gente tem uma outra foto mostrando, ó, que em algumas situações são retirados da natureza. Posso continuar, Pedro? Vamos parar de conversar? São retirados da natureza alguns vegetais para construção de estradas, tá? Que é o que está mostrando aí no finalzinho da página 230. E aí, quando acontece isso, nós temos um prejuízo, né? Porque essa parte que ela foi construída, que a estrada foi construída,
foi retirada toda a vegetação daqui, tá? Só tem a vegetação na lateral. Alguém sabe me dizer qual o benefício dessa vegetação toda aqui em cima do solo? Quem sabe me dizer? O porquê que é bom ter essas árvores nessa encosta aí? Caiam. É impedir que essa barreira caia. Muito bem, Nathalie, muito bem. A vegetação, ela auxilia, ela segura o solo. Então, quando chove muito, essa água desce. Se essa encosta não tivesse essa vegetação, toda essa encosta, todo esse solo dessa encosta poderia vir parar nessa estrada aqui. Como tem toda essa vegetação aqui, isso já não pode acontecer, claro, mas já tem uma chance menor disso acontecer, porque as próprias raízes dos vegetais seguram esse solo, tá? E aí impede que ele venha parar aqui na beira dessa estrada, certo? E por último, para a gente terminar, ele vai falar sobre a compactação do solo, que foi aquela parte que eu falei logo no iniciozinho da aula, que quando a criação de animais, ela é feita, né, sobre o solo, e esses animais ficam muito tempo sobre esse solo, acaba compactando muito o solo, e aí prejudicando esse solo. Por quê? A gente comentou na semana passada que esse solo ele precisa ser fofinho para passagem de ar, de água e de nutrientes. Se ele é muito compactado, quando chove, em vez da água passar com facilidade pelo solo, ela não consegue passar, porque as partículas, a porosidade do solo, ela está tão agarradinha uma na outra, está tão compactado, que essa água ela não consegue passar com facilidade. E aí o que acontece? Alaga toda a região, tá? Se o solo ele tivesse um pouquinho mais fofo, o que iria acontecer? Essa água da chuva iria penetrar com mais facilidade no solo e aí a chance de alagamento iria ser menor, tá? Então, por isso que o livro mostra também e comenta sobre a compactação do solo. Os animais, eles fazem essa compactação ao pisar no solo, né, toda hora, porque eles ficam passeando ali pelo solo, e acaba apertando cada vez mais, compactando cada vez mais o solo, tá? E por último, que é o que nós vamos falar na semana que vem, na próxima aula, a poluição do solo. Na semana que vem, nós vamos comentar um pouquinho sobre essa poluição. O que essa poluição causa no solo? Quais são os prejuízos que podem ser causados pelo lixo que a gente joga no local errado? Isso nós vamos ver na semana que vem, tá bom? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não, Não? nenhuma tia. Pode falar. Não, Oi, fala. Ninguém quer falar mais nada, não? não tenho dúvida não. Então tá. Então eu vou fazer a chamada para vocês terem aquele intervalo para daqui a pouco assistir a outra aula, tá bom? A Alexandra tá aí? Presente. Ana Clara Neves está. Ângelo? Ele respondeu, pode sair? Arthur? Tia, Oi. quem respondeu já pode sair? Pode. Quem eu já chamei pode saindo, tá? Acabou a aula? Arthur tá aí? Beatriz Costa? Brian estava aí, né? Caio? Davi?
Felipe. Giovana tá aí. Ô, tia, Davi tá aqui também. Gustavo. Presente. João Henrique. Ah, não, desculpa, Isabela. Isabela. Presente. João Henrique foi o que vocês falaram que faltou, né? Niterói. Tá. Josias. Presente. Kailane. Presente. Lucas Miguel. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Mariana. Presente. Miguel. Milena, tá aí? Presente. Ok. Nada. Pedro. Presente. Richard. Tiago. Presente. Yasmin. Presente. E pronto. Ok. Então, agora vocês podem descansar um pouquinho, podem sair, beber uma água, ir ao banheiro, para daqui a pouco vocês assistirem a outra aula. Já te dei exemplo. Chamei, Nath, já marquei já. Ah, tá. Tá? Tinha algumas pessoas que eu já tinha marcado. Ah, tá.